Um pastor que se divorcia e muda de mulher no altar é muito mais pedra de tropeço do que 5 ou 10 filmes do Jesus gay. A primeira pessoa que Jesus estabeleceu como uma pedra viva foi Pedro. Pela revelação que ele teve, foi o primeiro. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós sabemos teologicamente, Jesus estava falando, Pedro, eu sou a rocha, a edificação é sobre essa rocha, mas está dizendo, agora eu te inauguro como uma pedra. Você é uma pequenina rocha. Você, a partir desse momento, você também é uma base de edificação do céu na terra. Porque o céu está edificando na terra a partir de mim, que sou a rocha angular. E eu preciso de outras pedras para que sejam bases de construção celestial na terra. E eu te inauguro agora como uma pedra também de edificação. Passou um tempinho, Pedro não entendeu o processo do martírio de Jesus. E ele disse, Jesus, tem piedade de ti. Jesus se volta para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, você me serve de pedra de tropeço. Interessante, porque aquele que acabou de ser inaugurado como uma pedra de edificação, agora é para Deus uma pedra de tropeço. Interessante que nenhum dos outros 11 foram para Deus uma pedra de tropeço. Judas não foi para Deus uma pedra de tropeço. Irmãos, entenda uma coisa, só pode ser para Deus uma pedra de tropeço quem Deus inaugurou como uma pedra de edificação. O satanista não pode ser para Deus uma pedra de tropeço. O grão-mestre da maçonaria não é para Deus uma pedra de tropeço. Porque Deus não estabeleceu ele como uma pedra de edificação. Agora eu e você, que Deus estabeleceu como uma pedra de edificação, nós podemos ser para Deus uma pedra de tropeço. Então quem fez o desenho do Jesus, o filme do Jesus gay, não é para Deus uma pedra de tropeço. Um pastor que se divorcia e muda de mulher no altar é muito mais pedra de tropeço do que 5 ou 10 filmes do Jesus gay. Jesus sempre teve esse tipo de trabalho contra ele e ele nunca... Isso foi um problema. A questão é que nós cristãos é que podemos ser para Deus uma pedra de tropeço. Porque só pode ser para Deus uma pedra de tropeço quem Ele fez uma pedra de edificação. Porque no reino de Deus tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Pode me responder. Responda, John, sem medo, que não é pegadinha. Quem foi a pessoa que o diabo usou para derrubar Adão? Eva, sua esposa. Quem foi que Deus criou para ajudar Adão? Só quem ninguém tem mais poder de te derrubar, quem Deus chamou para te ajudar. Só quem Deus estabeleceu como uma pedra de edificação pode ser para Deus uma pedra de tropeço, porque para Deus tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Então, a minha preocupação não é o filme de Jesus gay, porque o que pode fazer Deus tropeçar é só a pedra que Ele estabeleceu como uma pedra de edificação. Então nós cristãos podemos ser para Deus muito mais pedra de tropeço que qualquer outro movimento do mundo. Esse movimento sempre existiu. Agora, por favor, nós estamos aqui apoiando nada. Gente, quem conhece a minha vida sabe no que eu trabalho diuturnamente para a edificação do reino, para a influência de todas as esferas da sociedade. Porém, tem muito mais coisas para consertar no nosso meio. A Bíblia diz uma coisa, não tire isso da Bíblia. Nos últimos dias, quem é limpo, se limpe mais. E quem é sujo, se suja mais. O limpo não foi chamado para limpar o sujo. O limpo foi chamado para se limpar mais. Nós precisamos entender o seguinte. Só quem Deus estabeleceu como uma pedra de edificação pode ser pedra de tropeço. Porque tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Por isso nós não podemos sair do nosso lugar de sermos representantes de Deus na terra. Entende? O que é o diabo? O diabo nada mais é que um anjo fora do lugar. Quando ele se tornou um anjo fora do lugar, ele tirou a esposa do seu lugar. E a esposa fora do lugar tirou o marido do lugar, porque tudo fora do lugar vira demônio, ainda que seja anjo. Então a igreja não pode sair do seu lugar, porque só ela pode ser para Deus uma pedra de tropeço.
Por isso precisamos nos reposicionar. Vamos refletir sobre as nossas vidas. Irmãos, porque senão, se você olhar a sujeira desse mundo, aí a gente se vê limpo. Mas a nossa base, a nossa medida de referência é Cristo. E por favor, não queira me acusar que eu estou meio que concordando com qualquer coisa aí fora. Cara, vem trabalhar o quanto que eu trabalho para estabelecer o reino de Deus, de fato, de verdade. Cara, meu pavor não é o quanto eu vejo de marxismo dentro das escolas. Meu pavor é o quanto que falta de Cristo nos lares. Esse é meu desespero. Entende? Não é o quanto que tem de demônio na rua. É o quanto que tem de ausência de Deus em casa. Nós não sabemos ser família hoje. Nós não sabemos ter casamento hoje. Nós não sabemos viver como irmãos hoje. Aí, como disse o Bruno, se os pastores não deixam nem os de fora ser livres para ser o que são, quanto mais os de dentro. Não, o mundo sempre foi mundo. Isso nos aflige, claro, porque o mundo tereis aflição. Mas coragem, eu venci o mundo. Irmãos, Deus aposta na igreja. Eu vou ler um versículo só, Efésios capítulo 4, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a multiforme nós sabemos, as muitas formas de Deus agir, para que agora, pela igreja, a multiforme, ou seja, as formas de Deus agir são muitas, mas o canal é um só, a igreja. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Deus quer que a igreja seja conhecida nas regiões celestiais e não nas passeatas batendo lata na rua. Nós não somos ativistas, nós somos profetas. Entenda uma coisa, quem derrubou Jezabel do trono foi Jeú. Mas na verdade quem derrubou Jezabel foi quem? Foi Elias. Jeú só pôde derrubar Jezabel do trono porque antes Eli, através dos altares a Deus, ele derrubou o trono de Jezabel. O papel da igreja, mano, é derrubar, levantar altar para Deus poder voltar a governar. Aí, se Deus volta a governar, qualquer Jeú maluco vai fazer o papel dele. Porque a Bíblia diz que Jeú dirigia como louco. Nosso papel é a igreja, o canal é a igreja. Então, cara, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, não é se vai brigar com quem está fazendo contra, mano. Só tem uma forma de você derrubar o altar de Baal. É levantar para Deus o maior do que o dele. Agora, claro, vamos falar sobre as questões políticas. Não, obviamente, a igreja deu um avanço nisso, a igreja entendeu, né, uma escolha que deveria fazer, mas ela não pode se movimentar partidariamente, não. Eu vi alguns homens, como o pastor Luciano Subirá, por exemplo, que ele vendo aqueles dias, como se moviam as coisas, muitos jovens da igreja, muito povo de Deus sendo tomado na sua mente por todo enganos. Cara, ele veio, deu a cara a tapa, botou seu rosto na frente de uma televisão e disse: gente, vamos ser sensatos. Nós não estamos aqui para trabalhar e dizer que esse candidato é a salvação. Nós estamos aqui trabalhando com o mal menor. É uma questão de sobriedade, de lógica, a gente destinar o voto com alguém que tem propostas que concorde com o básico daquilo que Deus aprova. Só que deu, mano. Acabou o vídeo, fechou o notebook dele, ele foi ser pastor e fazer a obra de Deus que ele sempre fez. E quando o presidente ganhou, lá estava ele pregando o evangelho, e porque ele não trabalhou partidariamente. Ele estava realmente ali cumprindo um momento de um profeta e de alguém que tem uma comunidade que ouve ele e que ele estava ajudando. Uma das coisas que a igreja precisa entender é quando a Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Irmãos, a igreja ela está envolvida com a justiça de Deus. Ela não pode estar envolvida com a justiça do homem. Por quê? É preciso compreender a justiça de Deus. Você sabia que o Judas, ele cumpriu toda a justiça humana? Judas cumpriu toda a justiça humana, a passo que Pedro não. Quando Judas, ele viu o que fez, sabe o que ele fez? Depois que ele viu o que fez, pronto, o que a justiça humana clamaria? Cara, esse cara recebeu propina para botar, para culpar o inocente, recebeu. Então, é preciso que saque os bens deles, a propina precisa ser tirada. Não precisou fazer isso. Ele cumpriu essa exigência humana. Ele foi lá e devolveu a propina. Ah, mas um inocente morreu por causa dele. Não, então ele tem que morrer também. Você não precisa matar ele. Ele foi lá e se matou porque ele se viu no direito de não estar vivo, porque por causa dele o inocente morreu e ele cumpriu toda a justiça humana. Ao passo que Pedro, que negou Jesus, que esse que realmente feriu o coração de Jesus, depois que Jesus morre, mano, ele ficou na dele, foi pescar. Só que quando Jesus aparece, o que ele fez? Mano, ele decidiu acionar a justiça de Deus. Porque ele chorou amargamente e arrependeu-se, mas ao invés de se matar, ele resistiu todas as tentações do diabo que vieram sobre Judas para aplicar a si mesmo a própria justiça. Ele decidiu ficar com a justiça de Deus, foi perdoado e foi o que foi na sua vida inteira. A igreja, ela clama pela justiça. A igreja se alegra na justiça, a igreja não pode se alegrar na condenação. Sabe quando Lula foi preso? A parte da igreja veio para o Facebook fazer festa. Mano, por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Se um pai seu, se um irmão seu, de repente foi pego numa situação de pedofilia, ou se você tem alguém na sua família envolvido com drogas, coisa ruim, de repente ele é preso e você, como tem uma sobriedade diante de Deus, senso de justiça, você vê que ele foi preso de forma justa. Agora eu te pergunto, você se alegra de ver seu irmão na cadeia? Você se alegraria de ver o seu pai na cadeia? Não, você sabia que a justiça foi feita, mas entristeceria de saber que uma pessoa foi presa? Então eu não posso me alegrar na prisão de ninguém, eu me alegro na justiça. E se a justiça fez o que fez... Sabia que a justiça dos homens, ela cumpre mais do que a justiça da igreja? A justiça dos homens se aproxima mais da justiça de Deus do que a justiça da igreja. Quer ver uma coisa? Se uma pessoa for fazer uma transgressão muito forte, algo que ela mereceria aí uns 15 anos de cadeia, no senso comum, e de repente então a polícia brasileira, a justiça brasileira condena ele a 15 anos de cadeia. Para todos nós, a justiça foi feita, porque ele foi preso. Para a justiça real mesmo, que bateu no martelo e prendeu ele, a justiça não está feita. Sabe quando que para a justiça foi feita? Quando ele cumpriu o último dia de pena desses 15 anos. E sabe o que acontece nesse dia? Ele é livre. Para a justiça de Deus, meu irmão, a justiça acontece quando você é livre. A justiça não acontece quando você é preso. Eu e você, quando a justiça de Deus chegou na sua vida, o que aconteceu? Você foi livre. Você já estava preso. Você já estava condenado. Quando a justiça chegou, você foi livre. Porque para a justiça de Deus, ela acontece quando você é livre. Então, é por isso que nós somos levados ao perdão. Porque um perdão é liberar o outro. Quer dizer então que a pessoa não deve ir para a cadeia se é justiça. Mas eu me alegro na justiça. Eu não me alegro na prisão. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar. A igreja tem que se alegrar na justiça. Ela não pode se alegrar na condenação. Porque quando a justiça de Deus me visitou, eu estava condenado e ela me liberou, ela me tornou livre. Então, buscar a justiça de Deus é liberar o outro. Isso é uma coisa que nós vamos precisar aprender. Não é fácil, é por isso que ela precisa ser buscada. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Irmãos, o que fede para Deus é a justiça humana. Por isso está escrito, os vossos atos de justiça são para mim como um trapo de imundície. Nós precisamos. Então Pedro ficou com a justiça de Deus.
Já Judas não. Judas atendeu todos os apelos da justiça humana e ele se matou. Entenda, quando você aplica a sua justiça, você se mata. Quando você aplica a justiça de Deus, você vive.